João 8:32, nós estaremos lendo dois versículos, o 32 e o 36. Hoje será o nosso encerramento do nosso estudo, Libertação Passo a Passo. João 8:32, todo mundo junto. E conhecereis, e a verdade. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós precisamos aprender que todos nós precisamos de cura e libertação. Todos nós. Então nós já falamos vários passos e eu quero falar aqui mais alguns passos sobre a nossa libertação passo a passo. E o primeiro passo que eu quero falar hoje é: para você ser liberto, você precisa reagir. Diga comigo, eu preciso reagir. O que acontece num processo de libertação? É que muitas das vezes você está tratando uma pessoa no processo de libertação e aquela pessoa ela não reage. Você diz, irmão, você precisa se colocar de pé. Quando a pessoa não reage, é aquele tipo de pessoa que você passa uma tarefa, ele não faz. Você diz, irmãos, eu quero que você entre num propósito de oração de tantos dias, ele não faz. A pessoa tem que reagir contra o vitimismo. Ela precisa reagir para ela poder ser liberta. Tem hora, irmãos, que a gente quer fazer alguma coisa, quer lutar, mas parece que você procura força e não encontra. Olha o que diz Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Somos nós que precisamos reagir. É você. Jesus, ele não faz, preste atenção, Jesus não faz o que você pode fazer. Então, se ele não faz o que eu posso fazer, significa o quê? Que eu preciso reagir, que eu preciso tomar uma decisão de me colocar de pé. Quer um exemplo? Segundo Samuel 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor. E ele fez o quê? Adorou. Depois veio à sua casa, pediu o que comer, deram-lhe e ele comeu. Por que eu e você precisamos reagir durante um processo de libertação? Porque se você não reagir, você será consumido pelo desânimo, pela tristeza, pela depressão, pela ansiedade. E você precisa reagir. Às vezes você está atendendo alguém e aquela pessoa está com um desânimo tão grande, focado tanto na dor que ele tem, que ele não reage. Davi engravidou Batseba. O menino nasceu e Deus falou, vai morrer. O que Davi fez? Ele foi para a oração. Senhor, quem pecou fui eu, mata-me, mas não mata o menino não. Olha, tem hora que a gente faz uns pedidos para Deus que não tem como nem Deus atender. Ele orou e jejuou, não comeu nada. O menino morreu. Quando o menino morreu, os empregados disseram, e agora, o que nós vamos fazer? Quando o menino estava vivo, ele estava ali, agoniado, orando, buscando, sem comer nada. E se ele descobrir que a criança morreu? Aí Davi perguntou, a criança morreu? Ele disse sim. Aí Davi fez isso aqui, se levantou da terra. Sabe o que é isso? Reação. Você tem que reagir. Davi estava prostrado para ver se Deus ouvia ele, mas o menino morreu. Ou seja, tem situação, irmão, que você não pode trazer de volta. Aquilo que aconteceu com você, você não pode voltar atrás e resolver o problema. Então você precisa reagir. Davi fez o quê? Primeiro, ele se levantou da terra, se colocou de pé. Segundo, ele se lavou, tomou um banho, se ungiu, trocou de vestes.
Ele trocou as vestes de humilhação e colocou as vestes agora de adoração. Aí sabe o que ele fez? Ele foi na casa de Deus e primeiramente ele adorou. Se você quiser reagir, você precisa se colocar de pé. Se você quiser reagir, você precisa se ungir, se lavar, e você tem que ir na casa de Deus e adorar Ele e falar: Senhor, o menino morreu. Obrigado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí ele foi na sua casa, depois que ele foi na casa de Deus, ele foi na sua casa e comeu pão. Se você não reagir, mas eu estava orando tanto para que Deus resolvesse aquele problema. Pois é, só que Deus não resolveu, e aí? Mas Deus é obrigado a resolver todos os nossos problemas. Quem disse isso para você? Davi estava com um problema consequência do pecado dele. E ele não queria que o menino morresse, ele pagou o preço na oração e no jejum. E o que Deus fez? Levou a criança. Não é tudo que eu e você vamos orar e vamos pedir para Deus que Deus vai dar para nós, não. Tem problemas que você vai orar para não acontecer e vai acontecer aquele problema. Agora depende de você e de mim tomar uma decisão. Bom, já que eu não posso mudar a situação, eu vou me colocar de pé, eu vou tocar o barco. Sabe o que Davi fez? Agora Batseba era a mulher dele, porque o marido estava morto. Ele simplesmente chamou Batseba e disse: bora fazer mais um menino. E fez outro menino. Ele não ficou preso na mágoa, ele não ficou preso na angústia. Não, ele levantou a cabeça. Sabe o que é isso? É reagir. Você está passando num processo de libertação. Mas tem tanto problema na minha vida, tem tanta coisa que está acontecendo comigo. Reage. Reage. Porque se você não reagir, Deus não vai fazer nada por você. Tem decisão que é Deus. Sabe que decisão é essa? É dele realizar o milagre. Mas tem decisão que é minha, sua. Sabe o que é isso? Responsabilidade pessoal. Então, todo o processo de libertação, eu e você precisamos o quê? Reagir. Para quê? Para não ser consumido pelo desânimo. Segundo motivo, porque você tem que reagir. Tem que reagir porque precisamos acreditar no poder de Deus. Segundo Reis 4, verso 3. Disse-lhe ele: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e muita. A Bíblia conta aqui a história, presta atenção no texto bíblico aqui. Conta a história de uma mulher viúva, o marido morreu e deixou muita dívida para ela. Ela não tinha condições de pagar as dívidas que o marido deixou. E ela não tinha nada na sua casa. O que ela fez? Ela reagiu. Ela procurou quem? O profeta. Ela procurou a pessoa certa. E quando ela chegou no profeta Eliseu, o que ela disse para o profeta? Meu marido, teu servo. Então o cara era homem de Deus. O marido dela morreu, mas era crente. O marido dela morreu, mas tinha vida com Deus. Tinha vida com Deus, mas não tinha uma vida financeira organizada. Aí o que aconteceu? Simplesmente os devedores, os cobradores, na verdade, queriam tomar os seus 2 filhos para levar no lugar da dívida. Quando ela procurou o profeta Eliseu, ele perguntou assim: o que você tem na sua casa para eu poder te ajudar? Qual a resposta daquela mulher? Eu não tenho nada, a não ser o quê? A não ser uma botija de azeite. Mas isso não vai resolver o meu problema. Essa botija de azeite não é o suficiente. Aí sabe o que o profeta disse para ela? Então faz o seguinte: sai em toda a vizinhança e peça vasilhas emprestadas. Vasilhas o quê? Vazia. E pega, pode pegar muita vasilha emprestada, muita, o tanto que tu puder. Naquele momento, aquela mulher teve que reagir de uma maneira a acreditar no poder de Deus. Tem hora, irmãos, que no processo de libertação alguém pergunta assim: nossa, será que a minha vida vai mudar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ter a mesma felicidade que eu vejo pessoas dando testemunho? Para isso acontecer na sua vida, você precisa reagir. Você não pode ficar paralisado, não.
Sabe o que ela fez? Ela acreditou. Ela foi na vizinhança todinha, pediu vasilhas emprestadas, e muita, levou para dentro de casa. Ele disse: profeta, está lá em casa as vasilhas, o que eu faço? Coloca dentro do quarto. Pega a única botija de azeite que tu tem, leva para dentro do quarto. Fecha a porta. Contigo, teus filhos, as vasilhas e a botija de azeite. E começa a encher as vasilhas. Diga comigo assim: toda ação humana gera uma reação divina. Quando você age, Deus age a teu favor. O problema é que nós não queremos reagir, queremos que Deus faça a parte dele e a nossa também. E não é assim que Deus trabalha. Primeiramente, Deus quer que você faça a sua parte. Depois que você fizer a sua, Ele vai fazer a dele. Então você precisa reagir. Se você reagir, se colocando de pé, acreditando no poder de Deus, eu garanto uma coisa para você: você vai ver o milagre acontecer. O próximo passo de uma libertação, diga comigo assim: não permita que a ferida se aloje em você. Sabe o que é isso? Você não pode permitir que a ferida tome de conta da sua vida. Provérbio 12, 18: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Então escute, eu e você precisamos proibir de sermos atingidos por feridas na alma. Apóstolo, mas espera aí. Quer dizer então que eu não posso deixar as pessoas me ferirem? Isso. A pessoa te fere? Por quê? Porque você permitiu. Ah, mas a pessoa me falou uma palavra tão dura. Concordo com você. Me feriu. Concordo com você também. Agora, permitir que essa ferida permaneça dentro de você é outra coisa. As pessoas podem até me ferir, mas quando eu digo você não pode permitir as pessoas ferir você, eu estou dizendo uma coisa: que você não pode aceitar que as palavras duras daquela pessoa venham entrar como ferido na sua vida. Não permita. Escute, guarde o seu coração das palavras lançadas. Diga comigo: guarde o seu coração das palavras lançadas. Irmãos, sempre vão lançar palavras contra você. Sempre. Teu marido, tua mulher, teu pai, tua mãe, teus amigos de trabalho, sempre irão lançar palavras contra você. Isso é fato. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, eu e você precisamos aprender uma coisa: guarde o seu coração em relação às palavras lançadas. Lançou sobre a sua vida? Amém. Nossa, me feriu, eu sei que me feriu. Porém, eu vou guardar o meu coração em relação àquelas palavras. Porque, irmãos, existem palavras que lançam contra a nossa vida que são palavras duras. Ferem. Agora eu e você precisamos guardar o nosso coração para quê? Para nós não estarmos magoados com aquelas palavras. Todo o processo de libertação você tem que entender isso. Não permita que as pessoas firam você. Então, para isso você tem que guardar o seu coração das palavras lançadas. Às vezes eu trato pessoas e falo: nossa, eu estou arrasado. O que aconteceu? Ouvi algo do meu filho. Nossa, me deixou tão triste. Guarde o seu coração em relação a essas palavras que o seu filho lançou. Nossa, meu esposo falou algo ontem para mim, me magoou muito. Guarde o seu coração em relação a essas palavras. Foi uma irmã, um irmão, um parente? Guarde o seu coração dessas palavras lançadas. Não permita que elas se alojem dentro do seu
coração. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E se você permitir que aquela palavra entre no seu coração como morte, você vai morrer. O que você precisa fazer com alguém que lançou uma palavra sobre a sua vida e feriu você? Chama a pessoa para conversar. Diga, olha, eu preciso conversar contigo. Aquela palavra que você lançou sobre a minha vida me feriu. E eu preciso desabafar para você. Mas não vai desabafar para os outros, não. A pessoa A fere você e você vai compartilhar com a pessoa B, C e D. Se as palavras foram lançadas pelo João, chama o João para conversar. Foi pelo seu esposo, chame ele para conversar. Mas guarde o seu coração das palavras lançadas. Não permita que essas palavras entrem como morte sobre a sua vida. Segundo, por que você não pode permitir que as pessoas firam você? Porque você tem que aprender a dissolver imediatamente a mágoa. Diga comigo, dissolver imediatamente a mágoa. Efésios 4:31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, que não haja no meio de vocês. Então escute, magoou você, dissolva aquela mágoa imediatamente. Como? Eu acabei de falar. Chame a pessoa para conversar. Porque aí você está no processo de libertação. A pessoa lança uma palavra, magoa você, e você fica remoendo aquela palavra e não chama a pessoa para conversar. Você precisa sentar com essa pessoa que magoou você. Talvez aquela pessoa te lançou uma palavra e nem percebeu que você ficou magoado. Às vezes, tem outra situação também. Às vezes a pessoa fala uma verdade para você e você se magoa. Mas aquela verdade feriu você, mas ali será uma verdade que feriu, mas uma ferida que vai gerar cura. Se você ouviu uma palavra que feriu você, você tem que analisar. É verdade o que aquela pessoa falou para mim? Se não é verdade, então você chama a pessoa para conversar. Se é verdade, você não vai precisar chamar a pessoa. Você vai falar assim, eu sento aqui do meu lado. Aquela verdade que aquela pessoa me falou, feriu muito. Mas infelizmente eu sei que é verdade. Então eu quero que o Senhor me ajude a dissolver essa mágoa. Por quê? Por que você fica magoado quando alguém te fere com a verdade? Por causa do orgulho. Toda pessoa orgulhosa não aceita ser confrontada. O próximo estudo nosso será a importância do perdão na vida emocional. E eu vou frisar bem durante 3 terça-feiras também. Mas você tem que aprender a dissolver a mágoa. Para de ficar remoendo. Para de ficar remoendo aquela coisa que falaram para você. Nossa, mas me disseram que eu estou muito gorda. Mas tu está gorda mesmo? Tá, então pronto. Vai procurar emagrecer. Ah, mas eu não gosto que ninguém fale para mim que eu estou gorda. Então chama a pessoa, olha, eu sei que é verdade que eu estou gorda, mas eu não queria que você falasse isso para mim, eu me magoei, eu não gosto disso. A pessoa vai respeitar você. Agora, uma verdade que a pessoa fala e você não gosta, mas aquela verdade serviu para libertar você, você é obrigado a vencer o orgulho e aceitar essa verdade. Outro passo para a libertação. Perdoe para ser perdoado. Diga comigo, perdoe para ser perdoado. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as vossas ofensas. Escute uma coisa aqui. Tu quer perdão de Deus? Sim ou não? Sim. Então perdoe. As pessoas não levam a sério esse texto bíblico.
Sabia? Eu tenho fulano até hoje que eu nunca consegui perdoar. Você não conseguiu entender que enquanto você não liberar aquele perdão, Deus não vai perdoar você. Você precisa entender que se você tiver que perdoar alguém e não conseguir perdoar, se você morrer, você vai para o inferno. Ponto. Essa é a verdade. Então você precisa perdoar para você ser perdoado. E eu digo para você uma coisa: perdoar não é fácil, mas é obrigatório. A não ser que você não queira perdão da parte de Deus. Outra coisa sobre o perdão: o perdão não pode ser de boca para fora, ele tem que ser de coração. Mateus 18, 35. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O texto de Mateus está dizendo que Deus vai lançar em prisões pessoas que não perdoam a outra pessoa de coração. Eu e você precisamos aprender a perdoar de coração. Apóstolo, aí vem a grande pergunta que todo mundo faz: o que é perdoar de coração? Como que eu sei que eu perdoei alguém de coração? É quando você conversa com aquela pessoa e não dói mais. É quando você fala daquele assunto e aquele assunto não fere mais você. Aí você percebe que você perdoou de coração. É quando você foi magoado, ferido por alguém, e de repente, aquela pessoa some da sua vida. Aí você libera o perdão diante de Deus. No dia que você encontrar com aquela pessoa, cara a cara, se gerar um ódio dentro do teu coração, uma raiva dentro do teu coração, se doer pelo que ela fez com você, então o perdão não foi de coração, você não está sarado ainda. Eu preciso perdoar. Então eu dou algumas dicas. Primeiro, para você começar a perdoar, porque tem gente, irmão, que você tem que entrar num processo de oração para conseguir perdoar, porque a ferida foi muito grande. Não tem esse negócio de falar: não, eu vou levantar meio aqui a minha voz e falar: eu perdoo de coração fulano. Não é assim que funciona. Quais são as dicas que nós normalmente damos a uma pessoa no processo de libertação? Nós tem alguém que eu não estou conseguindo perdoar, então vou passar uma tarefa para você, tarefa de casa. Todos os dias você levanta e ora por aquela pessoa. Começa a orar dizendo: Deus abençoa ela. Abençoa aquela pessoa. Gera salvação na vida dela. Quando você está magoado com alguém, você não consegue orar por ela. Parece que você orar por alguém que te magoou, para abençoar essa pessoa, você se sente no prejuízo. Eu vou orar para Deus abençoar, quem está precisando de bênção sou eu. Aí eu oro por ele, ele é abençoado e eu não. Oro nada, menino. Então, para você conseguir perdoar de coração, comece todos os dias declarar: eu perdoo fulano de tal, e diga os motivos pelos quais você se magoou com ela. E chame o nome dela, porque, irmão, tem pessoas que é tão ferida que até falar o nome da pessoa, ela quase manifesta. Uma vez me ligaram para eu atender uma moça, numa cidade de Tocantins, eu acho que era Guaraí, se eu não me engano. Uma moça que do nada começou a adoecer e foi parar na cadeira de rodas. Ela foi consultada pela psicóloga, pela psiquiatra e passou por vários médicos. Aí ouviram falar do método Waze e: tem como o senhor vir aqui? Tem. Bancaram a viagem, de volta eu fui lá. Aí quando eu fui conversar com aquela moça, uma moça jovem, devia ter o quê? Uns 20 anos de idade. Ela odiava uma amiga por um fato que aconteceu há 5 anos atrás. Ela odiou. E eu perguntei assim: qual o nome dessa pessoa? Ela tremeu os lábios de ódio, ela mudou de cor, só para falar o nome dela.
Ou seja, existe perdão que para ser liberado não é fácil, leva tempo. Leva tempo. Mas precisa sim ser um perdão de coração. Às vezes eu estou tratando alguém no processo de libertação e eu pergunto assim, tem alguém para perdoar? Aí disse, não, graças a Deus não. Então bora conversar. Aí no meio da conversa eu falei, como é que está o casamento? Tá bom, eu com meu marido, não dá muito bem, graças a Deus, mas aquela desgraça da minha sogra, rapaz, falei, olha, primeira pessoa para perdoar. Ele disse que não tinha ninguém para perdoar. Porque perdoar não é simplesmente esquecer, deixar para trás, parar de falar do assunto, não. Perdoar é verbalizar. E de coração. E a dor precisa passar. Vamos lá. O perdão é dado até para quem não merece. Porque tem pessoas, irmão, que não conseguem perdoar pessoas que no seu conceito aquela pessoa não merece o perdão. Vou perdoar para quê? Não merece o meu perdão. João 8, 4 e 5. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre este assunto? Matamos ela ou não? Aquela mulher merecia morrer? Sim. Porque ela foi pega em ato de adultério. Mas cadê o cara que estava adulterando com ela? Ela não merecia perdão. Aí o que Jesus disse? Quem nunca pecou que atire a primeira. Aí cada um foi deixando a pedra de lado, foi saindo, do mais novo até o mais velho, porque a consciência bateu. Jesus olha para a mulher e diz, cadê teus acusadores? Ela disse, não tem mais nenhum aqui, foi tudo embora. Então eles não te condenaram? Não, eu também não condeno você. Vai em paz e não peques mais. Quando você libera perdão para uma pessoa, não é porque a pessoa mereça ou não. Sabe quem é que merece teu perdão? É você. Por quê? Porque quando eu libero perdão, sou eu que sou livre da prisão a qual me encontro. Você está entendendo? Então libere perdão. No processo de libertação, se você não liberar perdão, você não consegue ser liberto. Você fica amarrado na mágoa. E você não vai prosperar, você não vai para frente. O próximo passo, dentro de um processo de libertação, tome cuidado com os pontos de contato. Eu vou falar isso aqui, mas a igreja é conhecedora do que eu vou falar. De cós salteado, como se diz. Cuidado com os pontos de contato. Olha 1 Coríntios 10, verso 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha para mim aqui. Existem coisas que são sacrificadas a demônios. E o que são pontos de contato? Vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes. Ponto de contato é exatamente um objeto que você tem, e aquele objeto pode ter sido consagrado a algo maligno, ou alguém que presenteou você morre de inveja de você. Escute, eu estava tratando uma cliente, estou tratando ela, e ela entrou em depressão, uma liderança, mas entrou em depressão muito forte. E o esposo queria se matar. E comprou uma faca para ele se matar. Escute isso aqui, que é um ponto de contato. Ele comprou uma faca para se matar. Ele queria cortar o pescoço com aquela faca. Então ele foi no supermercado e comprou uma faca bem amolada. O corte muito bacana.
Ela se separou dele, mas a faca ficou em casa. E ela, por entrar em depressão, o que ela fez? Começou a ouvir vozes. E uma voz dizia: lembra da faca? Pega aquela faca e enfia ela no teu pescoço. Tu vai acabar com o teu problema e vai acabar com a tua dor. Ela repreendeu em nome de Jesus, pegou aquela faca, enrolou num pano, num pedaço de papel e jogou no lixo. No outro dia, a faca apareceu na porta da casa dela. Ela pegou a faca, abriu, disse: olha, o que essa faca faz aqui na porta de casa? E a mãe dela: minha filha, o que essa faca está fazendo no chão? Ele disse: não sei, mamãe, é porque eu joguei essa faca fora, ela apareceu aqui de volta. E o que tem a ver essa faca? É porque eu estou ouvindo vozes e querendo me matar com essa faca. Mas quem foi que comprou a faca? O ex-marido. Por que ele comprou a faca? Para se matar. Se separou, mas a faca ficou. Um ponto de contato. Então vamos lá. Ponto de contato pode ser objetos recebidos de pessoas invejosas. Provérbio 27, versículo 4. Cruel é a ira. Cruel é o furor. Impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Irmãos, pessoas invejosas do seu lado, um olhar que ele fizer contra você, você começa a passar mal. Eu estava tratando uma pessoa que ela disse que o seu pai, uma época, fez uma plantação, um canteiro cheio de alface. Aí veio uma mulher, olhou para os alfaces e disse: nossa, vizinho, que alface bonito. E passou os olhos no alface. No outro dia, estava tudo seco. Tudo murcho. O olhar dela foi um ponto de contato, um olhar invejoso. Irmãos, tem pessoas que têm tanta inveja que lança uma palavra sobre você e atinge o seu corpo. Então tome cuidado com pessoas invejosas. Ela pode presentear você. Você sabe que ela tem inveja de você? Não receba o presente não. Mas se ela insistir para receber, receba. Mas nem leva para a tua casa, de lá você já joga fora. Ou seja, aquela pessoa pode perguntar depois: aí fulano, gostou do presente? Gostei. Cadê que eu nunca mais vi? Eu nunca vi nem tu usando esse presente. Porque o invejoso, ele te dá. E ele quer ver tu usando aquilo que ele te deu, só para destruir você. Tem gente que pega um objeto, vai no centro de macumba, faz um trabalho, e irmão, já tratei vários casos assim. Peça de roupa, peça íntima, e entrega para aquela pessoa e destrói a vida da pessoa. Então vigia. No processo de libertação, aprenda quem são as pessoas invejosas que está em teu redor. É só bom dia, boa tarde, boa noite. Nada de entrar no seu ciclo de amizade. Entendeu? Sobre ponto de contato, pode ser livros místicos. Atos 19, verso 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Quando o evangelho começou a se espalhar no livro de Atos, pessoas que praticavam magia, leitura de livros, eles começaram a se converter. Então o que eles faziam? Pegavam os seus livros e eles começaram a queimar os livros. Ou seja, eles abriram mão daquilo que era no mundo. Eu já tratei pessoas que tinham o hábito de fazer leitura de livros místicos e começou a ouvir vozes. E essa voz que falava no ouvido dessas pessoas dizia: se mata. Se mata. Se tu se matar, o problema vai acabar. Se tu se matar, vai resolver o problema da tua vida. Então, cuidado com o que está dentro da tua casa. Cuidado com objetos. Comprou, desconfiou, santifica.
Deixa eu te contar um depoimento de uma pessoa que eu tratei, olha o trem que era bizarro. Ela comprou um livro, e ela pensou que o livro era um livro evangélico. E era um livro assim meio cabuloso, o negócio não tinha nada a ver com o evangelho. Era um livro totalmente garrado nas... Tipo assim, era um livro que falava de ações malignas. Aí ela falou, o que eu faço agora? Eu disse, queima um livro. Ela tentou queimar e o livro não queimou. Ela acendeu fogo e colocou o livro para queimar e o livro não queimou. E eu falei, então faça uma oração. Ela orou e colocou o livro para queimar. Ela disse para mim que o livro queimou, mas quando ele estava queimando, estava fedendo a enxofre. O que tem a ver um livro feder enxofre, irmão? Pontos de contato. Tudo isso faz parte de um processo de libertação. Outra coisa sobre pontos de contato. Pode ser algo em que você se apegue para você se sentir bem. Tem pessoas que se apegam tanto a algo, a um objeto, que aquilo termina servindo de ponto de contato. Marcos 10:50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até... Estava Jesus. Sabe o que Bartimeu fez? Quer saber de uma coisa? Não preciso mais dessa capa. A única coisa que essa capa vai me conectar é com a pobreza, é com a cegueira. Eu tratei uma pessoa, na verdade ainda estou tratando, 49 anos de idade. Escuta essa aqui, 49 anos. Ela recebeu um presente, um brinco, com 15 anos de idade. E ela sempre foi aquela pessoa que todo mundo dizia, mas tu é feia. Menina, mas tu é feia demais. E ela cresceu na sua infância ouvindo que ela era feia. Gerou o quê? Um trauma. Sentimento de inferioridade. Sentimento de incapacidade. Aí um dia, alguém presenteou ela com um par de brinco de ouro. Quando ela colocou esse brinco, que ela se olhou no espelho, ela se achou bonita. Pela primeira vez na vida. Aos 15 anos, com quase 50 anos de idade, aqui no processo de libertação, ela se olhou no espelho com o mesmo brinco, tirou para tomar banho, porque ela não tirava para banhar, não tirava para dormir. Aquele brinco, ele começou a fazer parte do corpo dela. Ela não tirava para nada, nada. Porque se ela tirasse, ela se sentiria feia novamente. Então aquele brinco se tornou um ponto de contato. Aí depois do processo de libertação, ela começou a se olhar no espelho, tirando o brinco, e disse, nossa, mas eu sou tão bonita. E esses brincos, eu não quero mais usá-los. E quando ela pegou os brincos, ela tirou da orelha, que ela colocou na mão, o Espírito Santo falou muito forte no coração dela. Não use mais. Você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa disso para ser bonita, se achar bonita. Você está entendendo? Tudo isso faz parte do processo de libertação. Outro passo no processo de libertação. Diga comigo assim, desligue todas as palavras lançadas sobre a sua vida. Você precisa desligar todas as palavras lançadas sobre a sua vida. Palavras lançadas sobre que seus pais lançaram, amigos, autoridade, e palavras que você mesmo lançou sobre si. Psst, olha para cá, olha para cá. Não perca o foco, não. Mateus 18:18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Aprenda uma coisa. Lançaram uma palavra sobre a sua vida, desliga ela.
Não, mas quem lançou isso na minha vida foi minha mãe na infância, porque ela era muito nervosa e me lançava tantas palavras de maldição. O que você vai fazer agora? Dentro do processo de libertação, desligar todas essas palavras lançadas sobre a sua vida. Faz isso. Ligou na terra, ligou no céu. Quem tem autoridade para fazer isso sobre a nossa vida? Quem tem autoridade? Pessoas que são sobre a nossa vida, nossos pais, nossa liderança e pessoas que são liderança espiritual sobre você. Essas pessoas têm autoridade de lançar palavras sobre a sua vida. E você também. Olha o que diz Gênesis 31, 32. Que seja morto aquele com quem achar os seus deuses, na presença de nossos parentes. Verifique o que pertence a você. E se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Olha para mim aqui. Se o teu esposo lançar uma palavra de maldição sobre a sua vida, vai pegar. Por quê? Porque ele é autoridade sobre você. Seu pai e sua mãe, se lançar uma palavra de maldição sobre a sua vida, vai pegar. Eles têm autoridade para isso. Se a sua liderança espiritual lançar palavra de maldição sobre a sua vida, eles têm autoridade. Pega. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Faça uma lista de todas as palavras que lançaram sobre você e começa a desligar uma por uma. Principalmente palavras que você mesmo lançou. Nossa, minha vida não presta. Eu sempre sou um fracassado. Tudo na minha vida é assim mesmo. Tudo que eu faço dá errado. Sabe o que é isso? Palavra de maldição. Então você vai relacionar essas palavras e vai retirar dizendo: eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado, eu desligo essas palavras de sobre a minha vida. E aí você vai começar a ligar outras palavras sobre você. Então aprenda uma coisa. Você precisa desligar palavras que lançaram sobre a sua vida. Pode ter sido por você. Êxodo 16, verso 3 diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Escute, olha para mim aqui, olha para cá. Você já observou que até para sentar para ouvir a palavra, a gente despeça? Você já observou que até para sentar para ouvir a palavra, se você não vigiar, o sono pega você? Mas sabe o que é interessante? Quando o culto acaba, que você vai do lado de fora, o sono acabou. Então você tem que aprender a ficar atento à palavra. Então vamos lá. Israel começou a se amaldiçoar. Ah, como eu queria ter morrido no deserto. Ah, como eu queria ter morrido no Egito. Ah, eu estou com saudade das panelas de carne do Egito. Aí você se converte, presta atenção aqui. Aí você se converte e a tua vida entra na prova. Porque todas as vezes que você aceita Jesus, primeiro você vai passar por uma prova. E essa prova, ela de hora em quando acontece para fazer o quê? Moldar eu e você, para fazer você crescer. E você não pode amaldiçoar a sua própria vida. Se abençoe. Diga: eu sou vencedor. Diga comigo agora, vai: eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou uma pessoa vitoriosa. Aprenda a tirar momentos de abençoar a sua vida. Aprenda a tirar momentos para declarar sobre a sua vida que você é uma bênção. Para com esse desespero de estar atrás de casamento. Se você é uma bênção, alguém vai encontrar você. Eu falei aqui um dia desse, quem tem que encontrar quem é o homem que tem que encontrar a mulher. Por quê? A Bíblia diz: o homem que encontra uma mulher de verdade encontra uma joia preciosa. Então quem é a joia, mulher? É você.
Deixa o camarada te encontrar. Se valorize. Vamos lá. E para encerrar, em último lugar, que aqui é o mais difícil. O passo mais difícil da libertação não é ser liberto, é se manter liberto. Diga comigo, o mais difícil não é ser liberto, é se manter liberto. Aqui é mais complicado. E eu quero encerrar dando algumas dicas a você, como você vai fazer para se manter liberto. Escute. Primeiro, você tem que se manter cheio do Espírito Santo. Diga comigo, se manter cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Então, a primeira dica, está liberto? Estou. Então, se mantenha cheio do Espírito Santo. Como que eu faço isso, apóstolo? Vida de oração diária. Tem gente que tem vida de oração mensal, semanal, anual, semestral. Esse tipo de vida de oração não rompe, não. Eu e você precisamos ter vida de oração diária para você se encher do Espírito Santo. Segunda dica para você se manter liberto. Suporte o contra-ataque. Diga comigo, suporte o contra-ataque. Olha o que diz Mateus 12, do 43 ao 45. Ora, havendo um espírito saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Aqui é o problema de se manter liberto. Porque quando você passa pelo processo de libertação, na oração a gente consegue libertar você, na orientação vamos gerar libertação. O problema agora é o seguinte, você está liberto. Aquela ação maligna que saiu da tua vida, tu acha que ela vai ficar de braço cruzado? Batendo palmas e parabenizando você, parabéns, você se libertou, parabéns, você me expulsou da sua vida. Não. Ele vai querer voltar para aquela casa. E aqui é o momento que você precisa entender que toda libertação que você tiver, ela pode voltar para a estaca zero novamente. E quando ela volta para a estaca zero, ela volta 7 vezes pior. Por quê? E voltando o espírito maligno, traz consigo outros espíritos piores do que ele. 7 espíritos piores do que ele. Eu e você precisamos entender que para ser liberto, precisamos suportar o contra-ataque. E para suportar o contra-ataque, eu tenho que fazer o quê? Estar cheio do Espírito Santo. Orando, jejuando, lendo a Bíblia, resistindo aos mesmos pensamentos. Escute uma coisa aqui. Quando você é liberto, aquele ataque que você sofria, você vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Não, peraí, apóstolo, como é que é? Quando você for liberto, os ataques que você tinha que destruir a tua vida, eles vão continuar do mesmo jeito. Sabe qual é a diferença? É que agora você vai vencer. Amém. Ou você acha que o diabo vai sair da tua vida e falar assim, não, já que tu me expulsou, não quero mais tu não. O que a Bíblia diz? E o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando uma oportunidade a quem possa tragar. Foi liberto? Fui. Agora te mantenha liberto. Diga não ao diabo. Diga não às coisas do mundo. Mateus 4, do 8 ao 10. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso lhe darei se prostrando você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e prestem culto somente a Ele.
Isso é o contra-ataque. Você precisa aprender a suportar o contra-ataque e Deus vai permitir, escute o que eu vou falar para você aqui, Deus vai permitir que você sofra aquele mesmo ataque, só que agora pior. Para quê? Para você vencer. Quando é que eu concluo uma libertação na minha vida? Quando eu sou liberto e passo pelo mesmo processo de contra-ataque e me mantenho de pé. Enquanto você passar por aquele contra-ataque e cair, você não concluiu a sua libertação. Nossa, agora você venceu a depressão. Pronto, está liberto. Aí passou um momento da vida, a depressão bateu na tua porta, tu tem que resistir. Só que problemas que antes para você era um leão, agora são problemas pequenos sobre a sua vida. Outra dica para se manter liberto: pecou, confesse imediatamente. Porque quando nós pecamos, sabe o que acontece? O diabo coloca assim: vai ter coragem de pedir perdão de novo, por esse mesmo pecado que você cometeu. Só que agora você está liberto, e você aprendeu dentro da libertação que 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecou, imediatamente confessa. Ainda em 1 João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Confessa, irmão. Não fica com pecado escondido, não. Primeira pessoa para quem você vai confessar? Para Deus. Outra dica para se manter liberto: assuma a responsabilidade de se colocar de pé. Não é porque você foi liberto que você não vai vacilar nunca mais na vida. Não existe isso, irmão. Não é porque você foi liberto em algumas áreas da vida que uma ou outra área você não vai ter uma recaída. Pode acontecer? Pode. Mas o que a Bíblia orienta? Provérbio 24:16: o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Se levantar não é responsabilidade de Deus, é sua, é minha. Quando você cai, não é Deus que te coloca de pé. Quando você cai, não é Deus que levanta você. Quando você cai, não adianta você orar e dizer: Deus me levanta. Ele não vai te levantar. Você tem que se colocar de pé. Aí quando você se coloca de pé, Deus segura na tua mão e diz assim: vamos continuar a caminhada? Isso é para você se manter liberto. Outra dica para se manter liberto: nunca desista do que é seu, mesmo que os inimigos sejam muitos. Você se livrou de uma grande depressão. Aí o inimigo vem para poder lançar a mesma depressão. Lute, porque agora você tem força que antes você não tinha. Agora você tem conhecimento que antes você não tinha. A Bíblia diz uma história de 2 Samuel 23:11, de um homem chamado Samar. Eu até preguei isso aqui na igreja um dia desse. Ele tinha um pedaço de terra que ele plantou lentilha. E os inimigos vieram e todo mundo fugiu, mas um pedaço de terra era dele. Sabe o que ele fez? Agarrou no cabo da espada, puxou a espada e disse: agora pode vir. Eu posso morrer, mas o pedaço de terra é meu. Eu posso morrer, mas não vou abrir mão daquilo que é meu. Eu e você precisamos aprender isso. Você não pode abrir mão daquilo que é teu. Você não pode abrir mão da tua libertação. Você adquiriu libertação, te mantenha liberto. Vá até o fim. Amém?